Já ouviu falar em ginecomastia? Sabe o que é? Ginecomastia é o aumento das mamas nos homens. Pode ocorrer em várias idades, desde a criança, adolescência, até na idade adulta e quando a gente for idoso também. Meu nome é Renata, sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para os seus amigos. A ginecomastia tem várias causas e a gente considera uma ginecomastia hormonal, né, quando realmente há um aumento das mamas, quando há aumento do tecido mamário, porque é muito confundido com o aumento da gordura, porque às vezes a gente aumenta essa região devido ao excesso de peso, ao sobrepeso ou à obesidade. Quando vem um paciente no consultório adulto que está com ginecomastia, a gente primeiro avalia se ele está com um peso saudável. Às vezes está acima do peso e pode ser sim que parte desse tecido seja de gordura. A gente pode fazer até ultrassom em alguns casos para verificar quanto desse tecido é de gordura e quanto é de tecido mamário realmente. E por que ela ocorre? Ela ocorre devido a um distúrbio hormonal, quando há um predomínio dos hormônios femininos em relação aos masculinos nos homens no tecido mamário. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando sim há uma redução do hormônio masculino no corpo, ou quando há um excesso, por exemplo, quando a gente usa hormônio, por exemplo, pessoas que usam para fins estéticos, como anabolizantes, que usam testosterona em doses acima do que eles precisam, e parte dela vai ser convertida no hormônio feminino pelo próprio corpo, como uma tentativa de defesa, de ajuste da quantidade de testosterona no seu corpo. E por isso mesmo, é comum ocorrer a ginecomastia na puberdade, que é quando o homem está em desenvolvimento. E nessa fase há um pico de testosterona. E por isso parte pode ser, sim, convertida no hormônio feminino e dar uma ginecomastia que muitas vezes é transitória, que vai normalizar depois que passar dessa fase de puberdade. Quando a gente não passa, a gente pode sim fazer um tratamento. No caso, de pessoas mais velhas que não estão na puberdade, a gente sempre vai avaliar essa questão do peso, mas também pode avaliar se há outras causas associadas. Existem sim causas genéticas menos comuns, que geralmente vai aparecer mais precocemente, mas quando surge de repente mais tarde na vida adulta, pode ser secundário tanto ao uso de anabolizantes, como eu citei, mas também pode ser devido ao uso, por exemplo, de medicamentos. Existem vários medicamentos que fazem aumentar as mamas. Alguns medicamentos que mexem com hormônios, como alguns usados para a queda de cabelo e para a próstata, que são bloqueadores de hormônios masculinos. Isso faz com que haja um predomínio do hormônio feminino. Outra causa não tão comum, mas que pode ocorrer ginecomastia nos homens é o excesso de um hormônio chamado prolactina. Esse hormônio é produzido na hipófise, que é uma glândula que fica bem aqui no centro da cabeça, que é a nossa glândula mestra, que coordena vários hormônios no nosso corpo, e ele produz esse hormônio. Esse hormônio é produzido em pequenas quantidades normalmente nos homens, mas se ocorrer algum distúrbio aqui na hipófise que aumente a produção desse hormônio, seja por um microtumor produtor desse hormônio, geralmente benigno, ou por algum distúrbio dela que faça produzir mais esse hormônio, pode ocorrer aumento da prolactina e pode estimular o tecido mamário e aumentar, provocando a ginecomastia, e pode até ocorrer o que a gente chama de galactorreia, que é quando sai um pouco de líquido da mama, como se fosse um leitinho, que é uma das funções da prolactina, na verdade. Quando ocorre esse tipo de problema do aumento da prolactina, existe um tratamento. Geralmente se usa um medicamento que ajuda a reduzir essa produção de prolactina e assim a gente consegue melhorar esse sintoma. Por isso que é importante, fazer essa avaliação para detectar essa alteração. Há pessoas que não têm nenhum distúrbio hormonal, mas elas têm mais receptores, como se fossem portinhas, que recebem mais hormônio feminino nessa região. E aí você não consegue encontrar uma causa específica, mas elas têm esse aumento das mamas. A gente pode fazer um tratamento medicamentoso depois que você descarta que seja um medicamento, tenta reduzir esse medicamento. Alguns casos dá para substituir por outra medicação ou até suspender esses medicamentos. Se não for nenhum medicamento, você pode tentar fazer um tratamento. Existem alguns medicamentos que vão bloquear essa ação do hormônio feminino,
fazendo com que haja uma melhora dessa ginecomastia. E quando não há uma resposta adequada, pode ser feita cirurgia plástica. Isso desde que não seja excesso de peso. Existem sim causas raras também tumorais. Tumores produtores de hormônios femininos, por exemplo, ou que produzem hormônios masculinos e parte vai ser convertida em feminino. E essas causas também vão ser descartadas pelo endocrinologista. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bem frequente também no consultório do endocrinologista. E até o próximo vídeo.